Olá, príncipes e princesas, eu sou Marcele Carelli. E eu sou o Berdan Gomes. E estamos no Você Pode Mais Cast. Seja bem-vindo ao Você Pode Mais Cast, aqui o seu espaço de entretenimento, diversão, cultura, arte, informação, educação e muito mais. É isso aí. E o episódio de hoje é patrocinado pela Universidade Unopar, então siga o Instagram do @Unopar @Unopar Caiapônia e também o meu pessoal, Marcele Carelli. @Berdão87 é o meu, se você quiser me seguir, pode seguir, se não quiser me seguir, não tem problema, desde que você se inscreva no nosso canal do YouTube pra gente poder crescer, evoluir, pra gente poder te informar sempre que a gente tá com conteúdo novo, porque os nossos conteúdos são aqueles que te ensinam, te educam, te colocam no centro e são aqueles conteúdos que fazem com que a gente fique mais próximo de você e você também mais próximo da gente. E o Você Pode Mais Cast também, né, gente? Importante. Então, ajude a página a crescer, vai lá, curte, comenta, que isso aí vai aumentando o engajamento e vai ajudando a gente. Mas, enfim, estamos com uma convidada especial aqui hoje, tão competente quanto o tamanho do nome, Marina Carelli Araújo Ishikawa. Bem-vinda, doutora. Chamamos aqui essa grande médica para contar os desafios da vida acadêmica até chegar a famoso doutora, né? Vamos lá? É um prazer estar aqui com vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. É um prazer nosso receber você aqui, até porque nós não vamos falar especificamente de medicina. Vamos falar, é claro que a medicina é a conclusão, mas vamos falar da trajetória que você teve para poder chegar hoje a ter o título, né, Marcelo, de doutora e principalmente, além do título, poder exercer uma profissão que é tão bonita, né? Uma profissão que salva vidas, é uma profissão que, quando não salva, pelo menos acalenta, pelo menos tenta. Vamos falar um pouquinho desse processo. Mas, Marina, vamos começar lá de antes um pouquinho. Vamos falar da sua infância. Você sempre foi uma menina dedicada, estudiosa, ou é daquelas que dava trabalho para estudar, não era muito comportada? Como é que era? Nunca dei trabalho. Sempre gostei de estudar, desde pequenininha. Então, assim, comecei a estudar muito cedo, sempre gostei de ler, né? Também era um hábito. Meu pai, minha mãe, à noite, às vezes liam também contos para mim, eu sempre gostei. E aí eu fui crescendo, o desejo de ser médica no meu coração também. E eu tive grandes incentivadores ao longo da minha trajetória, que eu creio que foram fundamentais para eu ser a médica que eu sou hoje, né? Então, quando eu tinha 13 anos, meus pais se separaram. Após a separação deles, eu decidi me mudar para Cuiabá, né? Eu sempre morei em Barra do Garças, interior, mas eu senti que precisava estudar mais. E aqui na Barra, eu achei que não seria tão apropriado, né? Para o ensino fundamental e ensino médio. Então, me mudei. Quando eu fui para Cuiabá, lá realmente os meus olhos se abriram mais. Por quê? Eu estava inserida no meio onde todo mundo era de excelência. Das melhores escolas, onde todo mundo se esforçava realmente. Então, para me adequar, eu tive que subir o nível. Além disso, uma grande incentivadora na minha história é a minha avó, Valquíria, doutora Valquíria. Uma senhora bióloga e advogada, com pós-doutorado, que sempre me incentivou e sempre me explicou o porquê da educação ser tão importante assim. Frases que ela sempre me falava, que eu me recordo muito bem. O estudo te liberta da opressão financeira, psicológica, patrimonial, de qualquer forma de opressão. Então, ela sempre me incentivou. Com palavras positivas também. Eu lembro muito bem que ela falava que eu era forte, vitaminada, poderosa, que eu ia conseguir. Então, eu creio que tudo isso foi fundamental para eu chegar onde eu cheguei hoje. Uma mulher além do tempo. Atemporal mesmo, com certeza. Além do tempo, uma grande mulher. Com certeza. Com certeza. E assim, quando foi que você falou assim, eu quero medicina? Quando foi o despertar, assim? Não tem um momento que virou a chave, eu simplesmente queria, e eu não sei desde quando, porque eu acho que eu já nasci com essa vontade. Não teve um momento específico que eu me recorde. É uma vontade ou uma vocação? Acho que as duas coisas, né? Porque às vezes você tem vontade, mas você não tem vocação para aquilo, né? E eu sinto que eu tenho as duas coisas. É realmente um chamado. Eu fui chamada para ser médica, eu vim cumprir uma missão como médica. Nossa, que lindo. Tem um histórico, tem um momento até meio espiritual nisso. Tem uma missão que você acredita que vem cumprir para suprir algo que te faltava, que era exercer uma profissão da medicina. Talvez seja isso, é uma coisa complementando a outra. Exatamente. Eu me completo com a minha profissão, realmente.
Óbvio que tem momentos que a gente sente um pouco de tristeza, cansaço, mas a maior parte do tempo eu me sinto realizada. Eu acordo feliz, sabendo que eu vou para o trabalho, que eu vou atender meus pacientes, que eu vou mudar vidas e vou ajudar na qualidade de vida principalmente, né? E como que foi essa trajetória de estudos, né? Você fez ensino médio em Cuiabá, frequentou os melhores colégios, e depois começou a ir fazer os vestibulares, né? E teve algum momento que você falou, não, eu tenho que aumentar o meu nível de estudo, eu tenho que me dedicar mais, porque até aqui eu cheguei e não deu. Então, o que eu tenho que parar, ou o que eu tenho que fazer de diferente para fazer esse upgrade, para eu conseguir realmente realizar meu sonho? Então, apesar de ter boas influências, eu tinha uma visão um pouco diferente de vestibular. Eu achava que ia chegar no 3º ano do ensino médio, eu ia prestar o vestibular, ia passar super bem colocada e ia poder escolher a universidade que eu ia cursar. Mas não foi bem assim, né? Chegou no 3º ano, prestei vestibular e vi que eu estava muito aquém do que precisava. Então, eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa de diferente. E eu fui procurar o que de diferente que eu não estava fazendo, né? Sempre tem um motivo. Então, eu percebi que eu precisava me concentrar mais nos estudos. E aí, eu decidi que eu teria 1 ano para focar e para conseguir. Na minha cabeça, era inaceitável eu fazer mais do que 1 ano de cursinho, porque eu tinha que conseguir. Então, ou eu conseguia, ou eu conseguia. Então, nesse 1 ano, eu me dediquei. Abdiquei de muitas coisas, muitos momentos com amigos, com familiares. Não tem jeito. Tem que sentar a bunda na cadeira. Não tem outro jeito. Então, nesse 1 ano, eu abdiquei de muitas coisas, como eu falei pra vocês, né? Eu fazia cursinho durante o dia, de manhã e de tarde, cursinho habitual para vestibular. Só que eu senti que eu tinha outras áreas mais deficitárias que eu precisava dar um pouco mais de up. Então, além desses cursinhos durante o dia, né? Eu também fazia outros cursinhos. Fazia de exatas, química, física e matemática e também de redação. Então, todos os dias eu saía de casa às 6h30 da manhã e chegava às 10 da noite. De segunda a sexta. E sábado e domingo eu acordava e estudava no meu quarto e não saía de lá. Meu celular também, horário comercial, era dentro da cadeira, da mesa, que tinha uma gavetinha e era chaveado. Então, o meu horário de estudo era totalmente sem tela, sem aparelho telefônico, sem nada. Então, eu realmente me concentrava. A minha vida e a minha prioridade era o meu estudo, porque eu tinha um objetivo. E eu sabia que se eu não fizesse isso, outras pessoas fariam e eu ia ficar para trás. Então, não tem outro jeito. E foi assim e deu certo. Em quantas faculdades você passou a hora que você percebeu que você tinha que sentar e estudar? Quanto tempo você levou e em quantas você conseguiu aprovação? Eu prestei para 4 faculdades, né? E eu passei nas 4 que eu prestei. E aí eu pude escolher onde eu cursaria minha faculdade. E não tem segredo, né? Não. Não tem segredo. Tá simples. A receita é muito simples. É só se dedicar. Mas é uma dedicação árdua. É uma dedicação difícil. A receita é simples, mas não é fácil. Não é fácil. A receita é muito Exatamente. simples. Então, todo mundo sabe o que tem que fazer para chegar no objetivo, né? Principalmente um Mas tem que ser concurso, ou passar numa faculdade, uma especialização. Tem que estudar e abdicar de muitas coisas por um período considerável. Mas não tem outro caminho. Ou você faz isso ou você não atinge o objetivo. Engraçado, né? Eu levo isso, a gente levou muito isso nas palestras que a gente fez nos terceiros, né? Falando que você tem que esquecer o prazer momentâneo, o gozo momentâneo, mas isso é tão pequeno, é tão rápido, tão passageiro, né? Que você fala assim, eu vou tirar 1 ano da minha vida. O que é 1 ano pro resto de plenitude que você vai ter depois, né? Você se sacrificou nesse 1 ano, nesse período, e isso em relação ao resto da sua vida foi um grão de areia que você se dedicou muito e é o que você é hoje, né? Então, que mensagem você deixa para quem está hoje lá? Ai, não sei o que fazer, entrego minha vida e não quero fazer nada, ou é difícil demais, eu vou abandonar. Qual é o seu recado que você deixa para esses jovens de hoje que estão precisando tanto de uma palavra de incentivo? Não terceirize as suas decisões. Se você não escolhe, a vida escolhe por você. Então, não se deixe ser escolhido. Escolha o caminho que você quer. Trace objetivos e cumpra. Faça o que tem que ser feito. Não tem conversa. O tempo vai passar de qualquer jeito. Então, é melhor passar você sendo útil e fazendo algo de proveitoso
do que você passar o tempo fazendo coisas inúteis que não vão te agregar em nada. E daqui a algum tempo, 5, 10 anos, e aí? O tempo passou. O que você fez de bom? O que você acrescentou? Você cresceu como pessoa? Você estudou? Você melhorou profissionalmente? Então, eu acho que essa é a principal mensagem. A gente tem que ter foco na vida. Então, escolha por você. Não deixe os outros fazerem as escolhas. E nada, nenhum sonho é tão grande que você não possa realizar. Então, se Deus colocou no seu coração, você tem a capacidade de realizar. Vai lá e faz. Isso aí. Não pensa. Eu não sei agora se nós estamos num momento... Se você nos trouxe uma reflexão filosófica tão importante que eu não sei nem se é o momento de abordar sobre a profissão. Eu queria falar um pouquinho mais sobre esse processo de estudo. Você falou que você teve que abrir mão de muita coisa, que seu celular era na gaveta, mas não fez falta? Fez. E o que você fazia com essa falta? Supria com os meus sonhos. Quando eu sentia falta, eu pensava onde eu queria chegar. Supria com os sonhos. Eu acho que essa frase pode ser até Gente, isso dá um corte. É o slogan. Suprir com os sonhos. Porque é importante que as pessoas saibam que vai fazer falta. E essa falta faz realmente, ela deixa uma lacuna. Mas é uma lacuna que hoje é preenchida. Com certeza. Hoje eu olho para trás com muito orgulho e eu penso que tudo valeu a pena. Eu vejo que naquela época, a adolescência, né, os sentimentos à flor da pele, a gente quer tudo instantaneamente, momentâneo. Mas se eu tivesse cedido aos meus desejos, né, desejos físicos, de sair, aproveitar com os meus amigos, onde eu estaria hoje? O que eu teria? O que eu faria? Eu seria a médica que eu sou hoje? Com certeza não. Então, isso tudo valeu sim a pena, né? E vale lembrar também que a doutora Marina é casada, né, com um homem maravilhoso, que eu gosto demais. E tem 2 crianças lindas, inclusive uma delas foi concebida na época da faculdade, último ano, né? Teve muitas dificuldades, perrengues aí que você enfrentou aí nesse meio todo, né? Exatamente, eu tenho 2 filhos, sou casada com meu marido, que sempre me apoiou também. Eu tenho uma história muito legal também para contar sobre isso, que foi a dificuldade que eu passei. Nem tudo sempre é fácil, né? E no meu último ano da faculdade, no internato de medicina, muito puxado, a gente praticamente não tem folga, eu engravidei, e bem na época da pandemia. Então já eram 2 coisas bem difíceis, Pensa né? num timezinho certo. Exatamente. Pandemia terminando o internato, tava tudo dando certo. Não, e eu tinha que cumprir os estágios obrigatórios, né? Ir para o hospital e tudo mais. Grávida. Na época do Covid. Que a grávida não podia pegar Covid. Exatamente, e eu peguei. Grávida. Grávida. E na época que não tinha nada aí, não tinha vacina, Não tinha vacina, não tinha nada. Enfim, e aí eu engravidei durante a faculdade, mas eu conversava muito com a minha mãe, né, mãe? Né, filha? Olha aí, olha o segredo revelado. Então, peraí, gente, falou tudo. Marina Carelli, fala o restante do nome dela que é comprido demais. Marina Carelli Araújo Ishikawa. É filha da Marcele Carelli. Carelli, eu. Então, agora o segredo tá revelado. Eu espero até metade pra poder chegar dessa condição. O que você conversava com sua mãe, que tá aqui? Agora eu vou falar. Porque na hora que a Marina tava falando, a Marcele chega e tava babando, assim. Eu tava segurando, mas falava, fala, bebê. Falando, meu Deus do céu, será que foi eu mesmo que coloquei isso no mundo, gente? Que coisa. O orgulho dela tá grande. Mas vamos lá, o que você falava com sua mãe? Eu tinha muitas dúvidas. Mãe, será que eu vou conseguir? Será que eu vou ter que trancar a faculdade? E a minha mãe sempre falava, não, você não vai ter que trancar, você vai conseguir, você vai formar com todo mundo. E assim foi feito. Eu estudei até um dia antes do meu parto. Então, acho que era numa quinta-feira, eu estava dando plantão na obstetrícia, fazendo o parto das pacientes, e no dia seguinte eu que ia ganhar a minha filha. O parto ia ser o meu, então eu estava com uma barriga enorme, as pacientes até achavam que eu era paciente. Junto com elas, e eu estava lá, firme e forte, eu não desisti, não foi fácil. E aí, quando a minha filha nasceu, eu fiquei afastada 12 dias somente, e voltei para o internato, pós-cesárea. Então, eu mal tinha tirado os pontos da cesárea e já tive que voltar para as atividades da faculdade. Foi bem puxado mesmo. Sim, não foi fácil, mas valeu a pena. E eu ficava morrendo de dó, porque ela estava operada, né, com cesárea. E aí eu fui ficar os 30 dias pra ajudá-la com a Yumi, né? O nome da minha netinha é Yumi. E aí o Diego levava ela
Tadinha, ela com ponto Ainda não ainda, podia dirigir. levava ela pra faculdade com ponto, pra ela ficar lá estudando. Eu ficava com a neném em casa, ela tirava o leite pra dar o leitinho pra neném, e ela ia estudar, e depois voltava, buscava a Marina de novo, trazia a Marina de volta, e foi aquele perrengue pra ela conseguir terminar a faculdade. Foi E assim puxado. foi feito até eu me formar. Agradeço a muitas pessoas que me ajudaram na minha trajetória. Minha mãe, a minha sogra também, que foi assim uma pessoa... Não tenho palavras. Se eu me formei também é pela ajuda dela. Então ela praticamente se mudou para Cuiabá para cuidar da minha filha, para eu poder me formar. Verdade. Então eu sou grata por essas pessoas que me ajudaram a chegar onde eu cheguei hoje. E aí, gente? Nós vamos Ai, por chorar? favor, não chora não, que de novo não. E aí, gente, nós vamos chorar, porque assim, eu sabia que a gente ia chegar nesse momento de ter mãe e filha e iam chorar, e eu ia ter que ficar intermediando, né? Para que vocês aí pudessem chorar junto. Mas me fala, essa rede de apoio foi muito importante, e você acredita que sem ela, tudo aquilo que você fez, aquele ano sabático que você tirou, no final da gestação e no final do seu curso, talvez não teriam valido de nada? Com certeza. Olha, se não fosse a ajuda dessas pessoas e o apoio, nada disso teria acontecido. E eu sou muito grata, né? Eu tive muito esforço, mas creio eu que se não tivesse essas pessoas me apoiando, meu esforço de nada valeria. Então eu não me esqueço. Uma coisa que eu tenho muita gratidão. Então, gratidão à minha avó que me incentivou, a gratidão ao meu marido que também me incentivou e falou que eu também ia formar junto com todo mundo, a minha mãe, a minha sogra, o meu pai. Nunca vou me esquecer. E disso eles me ensinaram a ter gratidão. E uma coisa eu tenho que falar, não é porque é minha filha não, né? Marina nasceu pronta. Nunca precisei mandar estudar, nunca precisei mandar nada. Ela sempre foi sozinha. Ela sempre tomou as decisões e falava, mãe, quero isso, vamos. Né? Ela sempre foi muito decidida. Né? Então, isso eu acho que ajudou bastante. Essa é a personalidade dela, né? Então, tudo isso que ela está colhendo agora, que ela está vivendo, é fruto daquilo que ela é. Né? E eu realmente acredito que ela veio destinada à medicina, porque ela é uma médica com excelência. Uma menina de 27 anos que, com 25, né, assumiu um hospital em Vera, se mudou para Vera, porque assim que ela formou, ela se mudou para Vera, com a família, com o marido, com os filhos. Lá, né, já teve outro bebê na época de pandemia. Ela ficava dentro de um hospital lá o tempo inteiro, com um barrigão grandão, trabalhando, se dedicando, praticamente a única médica do hospital. E eu vou te falar, bato palmas pra você, porque você é uma mulher forte. Você é uma mulher exemplar. E eu tenho orgulho de falar isso pra todo mundo, todos os dias que eu puder, eu vou falar. Obrigada, mãe. Te amo. Também te amo, meu amor. Não, aí eu tô esperando. O momento tá muito fofo. Eu Tá não quis muito eu saí de quadro aqui, eu vou fofinho. vir pra trás, saí de quadro, você não tá entendendo, que eu quis deixar só vocês duas aqui. Vamos falar agora da sua profissão. Sua profissão tem casos assim. O médico, ele carrega. Toda profissão é um risco, porque você assume riscos. Os engenheiros que não construíram bem um prédio, o prédio cai, mata muita gente. Mas o médico tá ali, naquele momento, na linha de frente. Às vezes é uma escolha de vida ou morte num medicamento, num procedimento, em alguma coisa nesse sentido, que você não pode parar para pensar nisso, porque senão você não trabalha, né? Se você ficar focado nisso, você não trabalha. Qual foi o momento de mais tensão, de maior tensão, assim, nesse pouco tempo que você já tem de experiência hospitalar, mas que você tem, inclusive no norte do Mato Grosso, onde tudo acontece para lá, para aquela região? É uma experiência bem marcante e forte. Aconteceu lá em Vera. Eu tinha também 14 dias pós-parto do meu segundo filho. Tudo acontece 14 dias pós-parto. E eu estava no meu primeiro plantão, que eu tinha voltado da minha licença, né? Era uma segunda-noite e a gente recebeu um chamado falando que tinha um tiroteio próximo ao pronto atendimento onde eu trabalhava. Coisa simples. Só que eles falaram que eram 5 baleados. Na hora, todo mundo pensou que era um trote, né? Aqui em Vera, uma cidade de 10 mil habitantes, 5 baleados, ninguém acreditou. De repente, chegaram os 5 baleados. E realmente era verdade. Eram 5 pacientes com perfuração de arma de fogo gravíssimas, né? No crânio, no abdômen. Todos praticamente em choque hemorrágico. E eu era a única médica. Então, a equipe era composta por eu, médica, o enfermeiro e 2 técnicas. E nós tínhamos que cuidar dos 5 pacientes. Nessa unidade onde eu trabalhava, nós não tínhamos respirador
não tínhamos praticamente nada de insumo, né? Uma cidade muito pequena, a gente tinha que transferir esses pacientes. Então, sozinho eu tinha que cuidar desses 5. Então, 5 pacientes com insuficiência respiratória, tinha que entubar a paciente, pegar acesso de paciente, cuidar medicação dos 5 pacientes. Os 5 não cabiam na sala de emergência, então tiveram que dividir entre os quartos e eu tinha que ficar correndo entre 3 quartos para conseguir cuidar desses pacientes. Aí conseguimos colocar eles nas ambulâncias e conseguimos remover para o município mais próximo, que era Sorriso, onde teria mais suporte. Mas esse dia foi muito marcante, eu senti uma adrenalina que eu nunca havia sentido na minha vida. E deu certo, viu? Quando você for sair atirando nos outros, aí você se preocupa que tem médico no hospital para receber essa galera. Então, como é que fala? Se dê a condição de que se você for atirar, mata. Não fica encebando não, para não dar trabalho para os médicos depois. Chegar 5 de uma vez só. Ou garantir pelo menos uma equipe, né? Ou então atire em um lugar onde tem muito médico para poder atender. No plantão. Marina, e uma situação engraçada? Teve algum caso assim que te chama, ou vários casos que te chamaram a atenção, que são engraçados, que são cômicos? Tenho alguns, mas um que mais me marcou. Pode beber água, pode ficar à vontade. Bebe água pra você contar pra gente. Um deles é um caso de empalamento. Não sei se vocês sabem o que é isso. Empalamento é quando alguém pega um opala e opala no outro, não. Quando introduz um objeto no reto, né, no ânus. E aí, eu já atendi um paciente que ele chegou com uma queixa de dor abdominal muito forte. Masculino? Um homem, um idoso. Mas esse povo com essa mania de ficar enfiando os trem no lugar errado, gente. Pelo amor de Deus. O enfermeiro lá contou uma história assim. Das agulhas, das né? agulhas. As agulhadas. O seu foi o quê? E aí, o paciente chegou com a esposa. E a queixa dele era de dor abdominal muito forte. E a gente não conseguia descobrir o porquê que ele tava com essa dor tão forte sem ter explicação, né? Não tinha diarreia, não tinha vômito, não tinha nada. Aí, quando a gente pediu o raio-x, foi constatado que tinha um objeto estranho no reto dele. E o objeto era uma garrafa. Garrafa de do vidro. quê? De vidro. De Coca-Cola? Não, era de vidro, daquelas tipo de cerveja de 600 ml. Uma dessa. Caramba! Uma garrafa inteira. Mas como que a pessoa perdeu isso lá dentro? Então, vou chegar no ponto. E aí tinha essa garrafa. E aí fui conversar com o paciente, né, isolado da esposa, pra realmente ele me contar o que tinha acontecido. E aí ele pediu muito pra não contar pra esposa, porque ele tinha escorregado e caído em cima da garrafa. Era a dança da garrafa? Como que é? Da Carla Pérez? Como que é a dança da garrafa? Ele disse que havia escorregado e caiu em cima da garrafa e a garrafa entrou no ânus dele. Certo. Ah, amor, desculpa, eu tava andando lá tranquilo, escorreguei, caí em cima da garrafa. Meu Deus. Resultado, ele teve que ser levado pro centro cirúrgico. Certo. Porque a garrafa pegou vácuo, não havia como tirar se não fosse no centro cirúrgico. Teve que anestesiar e tudo mais. No outro dia, a esposa acabou sabendo, porque ele teve que contar o porquê do procedimento cirúrgico, né? E aí foi bem constrangedor. Eu imagino, constrangedor demais. Ela acreditou no, assim, tipo assim, você ficou sabendo? Não sei. Eu já não sei. Eu também não acreditaria, não, porque pra quê, gente? Tá, cada um faz o que quer, mas a garrafa? Que é estranho, é estranho. E pegou vácuo. É. Não façam isso. Não façam isso com a garrafa. Gente. Não façam isso também já vi com desodorante também. Já peguei caso com desodorante. Não, mas aí quando você mas compara, é normal, né? então, esse tipo normal. de caso? É normal. Mas, Acontece gente, bastante. E geralmente são homens mais velhos, mais idosos. É raro, mas acontece muito. É raro, mas acontece muito. Foi boa dica. Gostei da dica. É raro, mas acontece muito. Principalmente em cidades do interior. Essa não foi em Vera, foi em Cuiabá. Ah, é? Essa foi em Cuiabá. E outra coisa também. Teve um na caso uma boquinha vez da que você me garrafa. contou que foi bem interessante, bem engraçado também, Berdão, que você ficava o seu repouso era do lado da ala dos loucos, como que era? Tinha uma louca lá? Como que é? Nesse local onde eu trabalhei, o repouso médico era ao lado dos quartos dos pacientes. Então, Certo. era porta com porta, assim. E teve um período que não tinha nem tranca, né? Então, quando tinha algum paciente com surto psiquiátrico, eu praticamente não pregava o olho no repouso quando eu ia pra lá, né? Eu ficava morrendo de medo. Eu imagino. Aí eu falei assim, doutora, vou te pegar, hein?
Essa paciente em específico, lembro bem dela, ela falava: doutora, você vai descansar à noite? Você vai dormir lá? E ela ficava me perguntando. Não tem. Mas não. nesse dia ela não pregava o olho. E como é que é a rotina? A rotina hospitalar, a rotina médica? Hoje você trabalha em uma UBS, né? Isso. Como é que é a rotina médica? Segue todo um procedimento? O médico não é igual um enfermeiro que faz uma triagem, tá? Ele chega, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, cada história é uma história. Como é que é uma rotina de um consultório, por exemplo? Olha, a rotina de pronto atendimento é um pouco diferente de uma unidade básica. No pronto atendimento, basicamente, são casos de urgência e emergência, né? Acontece tirar aquelas coisas mais básicas, mas em geral são casos que a pessoa precisa de resolução rápida. Então, o enfermeiro faz a triagem, de acordo com a triagem, ele recebe uma classificação e passa por atendimento médico. Desses pacientes, a gente pede os exames, se tiver que internar, interna e dá o segmento. Na UBS já é um pouco diferente, né? Até para o pessoal da enfermagem também que quer saber um pouco como funciona, é padrão para todos os estabelecimentos de saúde de unidade básica. Então, também tem uma triagem, um acompanhamento, só que na unidade básica a gente tem o pilar que é a longitudinalidade, né? O paciente ele é acompanhado por toda a vida, não só na doença. O conceito de saúde, pela Organização Mundial de Saúde, não é só a ausência de doença, né? Também é o bem-estar físico e mental. Então, tudo isso engloba o bem-estar do paciente. Então, nossa função na UBS é ver onde esse paciente precisa de ajuda. Seja numa conversa, num problema familiar, seja no processo de emagrecimento para melhorar, né, a performance física, seja para controlar uma hipertensão, para evitar que ele tenha um derrame, um AVC, né, um infarto agudo. Então, nossa função lá é essa. Eu atendo os pacientes e tento enxergar eles como um todo. A partir daí, eu tomo as condutas, né? Mas, no geral, é isso. Mais consultas de rotina na UBS. Dificilmente pega algum caso de emergência. É aquele famoso médico da família de antes, né? Que o UBS é para isso. Ela vai fazer aquela triagem, cuidar de você desde você morar naquela região, de você do começo ao fim da sua vida, né? Se ficar ali naquela Exatamente. região, né? E o que é Isso muito mesmo. importante, né? Muito importante, muito, muito. Bem, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Nossa conversa foi extremamente agradável. Tem uma pergunta que eu quero fazer hoje. Geralmente é a Marcele que faz. Mas eu quero fazer porque eu quero ver a reação de vocês. Sou maldoso também. É pensando, não é só pensando no bem-estar, não. É pensando no bem da comunicação do nosso telespectador, da pessoa que está nos acompanhando. As pessoas gostam de emoção. E aí esse é o intuito da minha pergunta agora. E hoje eu tô uma manteiga Não, derretida, você né? hoje tá que não Pelo pode amor olhar. de Deus. Não tá podendo olhar que você tá chorando. O que a Marina de hoje falaria para aquela Marina que ficou 1 ano em casa, estudando, sem sair de casa? Que você, se você pudesse se encontrar, se rever, com a experiência que você tem hoje, com tudo que você ganhou hoje, o que você falaria para aquela menina? Vai passar, continua, foco, força e fé. Não desiste que tudo vai valer a pena. Acho que é isso. Você vai conseguir. E se você pudesse falar para todas as pessoas, qual a mensagem que você falaria para todas as pessoas que estão do seu lado, que te ajudaram, que te empenharam, que às vezes abdicaram também de alguma coisa delas para poder fazer com que você vencesse? O que você falaria para elas? E concentra todas essas pessoas hoje na sua mãe, para que, como se ela pudesse representar todos eles. Eu só tenho a agradecer. Todos os exemplos, todas as palavras, sejam boas ou ruins, na hora a gente pode não entender, mas lá na frente faz sentido. Então, o melhor pra gente nem sempre é o mais confortável. Sair da zona de conforto faz a diferença. Então, eu quero agradecer por todo o apoio na minha trajetória, nos momentos bons e ruins. Graças a vocês, eu sou o que eu sou hoje. E se hoje eu sou a médica que eu sou, eu devo a vocês. Além disso, também, vocês me inspiram a ser cada vez melhor. Além de todo mundo que me ajudou na minha trajetória, agora como mãe eu tenho outro olhar para o mundo e para a vida, né? Então eu quero deixar um exemplo e um legado para os meus filhos. Eu quero que, quando eu não esteja mais nesse planeta, que eles lembrem e falem de mim com orgulho.
A minha mãe fez isso, a minha mãe era foda. E é isso que eu quero deixar de mensagem. Não desistam dos sonhos, corram atrás. Não é fácil, mas tudo que é fácil também vai fácil, né? Então batalhe, tenha esforço que você vai chegar onde você quiser. É isso aí. E qual é a sua meta para 2024? Conta um pouquinho dos seus planos e, aliás, planos realizáveis, né? Então, a minha meta já está praticamente concretizada, né? O meu plano para 2024 era ingressar na residência médica, que é uma especialização, onde a gente faz uma prova. É como se fosse um vestibular de novo, a concorrência é bem alta, como um vestibular. Só que é o vestibular dos médicos, a gente presta uma prova para fazer a especialização. E eu queria muito fazer residência em ginecologia e obstetrícia, né? Trazer mais crianças ao mundo. E nesse ano, novamente, eu abdiquei de muita coisa e também voltei a estudar, mesmo trabalhando, casada, com os filhos. Tive que voltar a estudar, fazer um cursinho. Inclusive, o curso que eu faço para preparação também é online. Então, me preparo para a residência médica, para as provas de forma online. E para mim funciona muito bem, né? Eu estudo muito melhor sozinha, então eu creio que isso também é um ponto positivo. E aí eu também comecei a prestar as provas, agora faltam só mais 2, mas pelas prévias eu já fui bem, provavelmente eu vou ser chamada, muito provavelmente. Então minha meta já vai ser concretizada. Certeza, e será uma grande Então obstetra. em 1º de março já entrarei na residência de ginecologia e obstetrícia. Ah, eu tenho uma coisa até, eu acho que eu tava até predestinado, né? Porque eu tenho uma outra filha de 5 anos e quando eu fui tê-la, né? A Marina era estudante ainda de medicina e ela veio para participar do parto para ver, porque eu queria que ela ficasse como acompanhante, né? Como uma pessoa que estaria me acompanhando no apartamento. No centro cirúrgico, né? Que a gente tem uma conexão muito forte nós duas. E aí ela que foi como acompanhante e quem pegou a irmã, a primeira a pegar a irmã, minha filha foi a primeira a pegar e lá já estava traçado o seu destino e mal sabia que você seria uma obstetra. Ali pegou sua irmã a primeira, né? De tantas outras crianças que você vai trazer ao mundo com a graça do Senhor. É lindo, né? É lindo. Foi lindo! É lindo a irmã ajudando a irmã a nascer, né? Tá ali naquele momento. Eu não tenho palavra mais não. Bora terminar? Bora terminar? Bora. Mas bora terminar com a nossa frase de incentivo? Vamos. Não, mas calma aí. Vamos terminar com a nossa... Então Vamos tá. terminar, mas é o seguinte, Marina. Para as pessoas poderem... Você posta alguma coisa nas redes sociais, você trabalha com redes sociais, porque os médicos hoje em dia... Eu ouvi uma frase maravilhosa. Eu falei, um amigo meu que é médico nefrologista, ele falou para mim assim, Berdão, eu fiz 8 anos de faculdade e não sabia que no final das contas eu ia ter que virar TikToker. Blogueiro para poder dar conta de trás. Mas se você posta algumas coisas nas redes sociais, tem algum movimento? Como é que as pessoas te acham? Então, muito interessante, não tenho. Ótimo. Justamente para focar no estudo. Então, para não dispersar, esse ano eu não usei rede social. E assim fiz também para passar no vestibular. Eu pretendo, sim, começar a produzir conteúdos relacionados à ginecologia e obstetrícia, mas após o início da residência. Até lá, eu vou ficar sem redes sociais para atingir meu objetivo. Foco é tudo. Foco é tudo. Isso é meu orgulho. Vamos lá, então? Então, bora lá, gente. A gente tem o quadro, né? Que no 3 a gente fala assim... Você pode mais que a gente fala o nome do podcast todo Isso mundo mesmo. junto. E pra gente todo finalizar. mundo junto. No 3, tá? Ótimo. 1, 2, 3. Você pode mais cast. Tchau, pessoal. Até a próxima.